Eu não sei se vocês já ouviram falar que dentro de um treino de musculação, por exemplo, o mais importante não é o peso, não é o número de repetições, mas como o exercício consegue recrutar os músculos. Mas você sabe como isso funciona? Como que funciona o recrutamento muscular, como que funciona a contração muscular de uma forma bem simples? Basicamente, o impulso elétrico sai do cérebro, chega até o músculo e esse impulso elétrico se traduz em contração, em movimento dentro desse músculo. Então, para você recrutar o músculo, você depende diretamente da sua capacidade de gerar impulso elétrico para que a contração ocorra. Mas aí tem alguns detalhes importantes que a gente precisa destacar. O primeiro detalhe é o seguinte: o impulso elétrico que você transmite não é exatamente igual o tempo todo. Esse impulso elétrico ele pode ser modulado. Você pode aumentar o tamanho dessa atividade elétrica. Quanto maior o tamanho da atividade elétrica, quanto mais intensa essa atividade elétrica, mais fibras musculares são ativadas e mais músculo é recrutado. Tá? Além disso, o músculo como um todo, apesar de você olhar e parecer uma massa homogênea, ele não é formado por fibras exatamente iguais. A gente tem diferentes tipos de fibras dentro desse tecido muscular e elas respondem de forma diferente a diferentes impulsos elétricos. Então existem várias formas da gente classificar as fibras que existem dentro do tecido muscular. A gente pode classificar quanto à cor, existem fibras brancas, mais rápidas, mais potentes e menos resistentes. A gente tem as fibras vermelhas, que são as fibras mais resistentes, mas menos potentes. A gente pode classificar as fibras quanto à velocidade de contração. A gente tem as fibras de contração rápida, as fibras de contração lenta. Mas a gente vai usar aqui uma classificação, que é a classificação quanto ao tipo. Tá? E a gente vai dividir as fibras em fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1 são as fibras mais lentas. São as fibras que contraem com menor velocidade. São as fibras que são mais resistentes. E uma coisa importante é assim, quando eu falo para vocês que a fibra contrai com menor velocidade, não significa que ela contrai devagar. Uma fibra de contração lenta leva mais ou menos 110 milissegundos para contrair completamente. Tá? Então é 1/10 de segundo mais ou menos. Agora ela é muito mais lenta do que a fibra de contração rápida, que leva metade desse tempo, 50 milissegundos para contrair. Então, elas são lentas e rápidas se comparadas uma entre as outras, mas, de um modo geral, as ações musculares são muito velozes. Então, a fibra do tipo 1 é essa, de contração lenta, fibra branca. A outra fibra que a gente vai ver é a fibra do tipo 2. E essa fibra do tipo 2, ela pode ser subdividida em dois subtipos, tipo 2A, ou tipo 2B, ou tipo 2X. Eu não sei se vocês já observaram em alguns livros, eles usam a classificação 2A, 2B, em outros livros, 2A, 2B, X. Por que isso acontece? No ser humano, em geral, a gente não tem muitas fibras do tipo 2B, elas são quase inexistentes. Mas, em outros animais que a gente usa para fazer estudos analisando fibras musculares, é comum achar fibras do tipo 2B. Então, como a maioria dos estudos de histologia, para você verificar tipos de fibras, foram usados em modelos animais, é comum você ter nos artigos, nos livros, a descrição de fibra do tipo 2B. Mas em ser humano ela não é muito normal. Por isso que a gente usa uma outra fibra que não é tão rápida quanto a 2B, mas é mais rápida que a 2A, que é a fibra do tipo 2X. Então é comum a gente ver a classificação 2B, 2X, que se refere às fibras mais rápidas de todas que estão presentes ali. Essa é a parte mais importante que a gente precisa saber. Então a gente tem uma fibra mais lenta, a do tipo 1, uma fibra intermediária, fibra 2A, e uma fibra muito mais rápida, muito mais potente, que é a fibra 2B, 2X. Tá? Essas fibras elas são inervadas por neurônios de diferentes espessuras. Então a gente tem na fibra do tipo 1 um neurônio, um cabo que faz a inervação, muito fininho, muito delgado. Na fibra do tipo 2A, a gente tem um cabo um pouco mais espesso. Na fibra do tipo 2B, 2X, o cabo é muito maior. Tá? O neurônio que faz a inervação, né, a junção neuromuscular da fibra do tipo 2A é bem pequenininha. Na fibra intermediária, da tipo 1, é bem pequenininha. Na 2A, na intermediária, já é uma inervação um pouquinho maior, é um neurônio motor um pouco maior, uma unidade motora maior. Na fibra 2B, uma unidade motora maior ainda. Por que eu estou dando ênfase a essa questão do tamanho?
Porque quanto maior o cabo, quanto mais espesso for o cabeamento, quanto maior a unidade motora, mais atividade elétrica você precisa para poder despolarizar a fibra. Imagine assim, um cabo muito espesso, muito grande, ele vai exigir uma atividade elétrica muito maior para permitir que o impulso se propague. Isso acontece por causa de um fenômeno chamado impedância. Impedância é a resistência que os materiais têm à passagem do impulso elétrico. Todos os materiais oferecem uma certa impedância. Existem materiais que têm impedância muito baixa, como por exemplo os nervos, os neurônios, como o metal. Você vai ver que toda vez que você quer transmitir atividade elétrica de um ponto para o outro, você usa uma liga metálica, um cabo metálico. Agora, existem materiais que têm muita impedância, como o plástico, a madeira, a borracha. Os neurônios também têm diferentes impedâncias. Então, o neurônio que inerva a fibra do tipo 1 tem uma impedância muito pequenininha. O neurônio que inerva a fibra do tipo 2A já tem uma impedância maior. E lá na fibra do tipo 2B, a impedância, a resistência à passagem do impulso elétrico é maior ainda. Agora vamos voltar lá atrás e entender como o impulso elétrico que a gente gera no córtex acaba recrutando essas fibras, levando em consideração a impedância que cada uma delas oferece. Quando você quer fazer uma atividade de baixa intensidade, eu quero apenas andar, eu quero caminhar por uma calçada, o impulso elétrico que você gera no córtex, ele é pequeno. Ele vai ser lançado para todas as fibras, porém não vai chegar a todas elas. Porque ele vai conseguir se propagar por uma fibra que oferece pouca impedância, baixa resistência, que é a fibra do tipo 1. A fibra do tipo 1 vai conseguir fazer com que esse impulso elétrico chegue até ela, ela se despolariza, ela contrai, e uma contração de baixa intensidade vai acontecer. O mesmo impulso elétrico vai tentar se propagar pela fibra do tipo 2A e a fibra do tipo 2B, mas a impedância do neurônio motor dessas fibras é muito alta e, por consequência, não permite a chegada do impulso elétrico até lá. Então, o impulso elétrico tenta passar, mas não consegue. Aí, de repente, nessa caminhada, você resolve que quer começar a trotar. Você quer começar a correr de uma forma lenta. E agora a contração de baixa intensidade já não é suficiente para você conseguir fazer essa atividade. Você tem que aumentar o impulso elétrico. Porque aumentando o impulso elétrico, você continua conseguindo fazer o recrutamento das fibras do tipo 1. Porque a impedância é baixa, o impulso elétrico alto não tem problema nenhum em se propagar e chegar até a fibra. Mas agora você também consegue recrutar as fibras do tipo 2A, que ofereciam uma impedância um pouco maior, mas com maior atividade elétrica, também consegue ser recrutada. Então você tem um somatório. As fibras do tipo 1 se contraem e se somam às fibras do tipo 2A e te permitem gerar mais intensidade de contração muscular. Entretanto, mesmo com o aumento da atividade elétrica, as fibras do tipo 2B ainda não conseguem ser despolarizadas, porque a impedância dessa unidade motora ainda é muito grande. Depois de trotar por alguns minutos, você resolve dar um tiro de intensidade máxima. O que você faz? Aumenta mais ainda o impulso elétrico. Porque se você aumentar mais ainda o impulso elétrico, você vai conseguir despolarizar todas as fibras disponíveis, do tipo 1, do tipo 2A e do tipo 2B. Porque a atividade elétrica que você gerou agora, de altíssima intensidade, é muito maior do que a impedância oferecida pelo neurônio motor. E agora você soma todas as fibras musculares trabalhando em conjunto. E você tem o recrutamento do músculo como um todo. Então agora a atividade elétrica que você gerou, por ter uma magnitude muito maior, ela é capaz de recrutar as fibras do tipo 1, do tipo 2A e do tipo 2B, todas em conjunto. Uma das formas de você fazer com que esse recrutamento completo do músculo aconteça é justamente aumentar a intensidade da atividade. Fazer uma atividade com uma força muito grande. É o que acontece, por exemplo, quando você, lá no exercício de musculação, coloca uma carga alta, né, que te permite fazer poucas repetições, 4, 5, 6 repetições, e que principalmente você executa até a hora que você não consegue mais continuar realizando esse exercício. Então, como a carga é muito alta, o impulso elétrico gerado no córtex vai ter que ter uma intensidade muito grande e todas as fibras vão ser recrutadas. É claro que conforme você vai executando o exercício, por mais que você gere atividade elétrica suficiente para recrutar o músculo como um todo, esse músculo está gastando energia, está gastando ATP.
E esse gasto de ATP, ele não consegue ser recuperado, ser sustentado por muito tempo, e você fadiga, né, chega à exaustão e interrompe a atividade. Mas você conseguiu recrutar o músculo como um todo. Agora você pode inverter o processo. Imagina se você fizer o seguinte, você coloca uma carga relativamente baixa dentro desse exercício que você vai fazer. Se você está acostumado a fazer musculação com, sei lá, 20 quilos de cada lado na barra, você coloca só 5 quilos. Provavelmente no início do exercício, você não vai ter dificuldade nenhuma de executar, né? Você vai gerar um impulso elétrico de baixa magnitude, já que as fibras do tipo 1 já vão dar conta completamente de executar a tarefa. Só que você continua repetindo o movimento. Isso vai gerando um gasto de energia, um gasto de ATP, que num certo ponto vai fadigar bastante as fibras do tipo 1. O que você faz para continuar executando o movimento? Internamente, o seu córtex motor aumenta a intensidade do sinal, porque ele percebe que as fibras do tipo 1 desse músculo que está fazendo a tarefa já não são suficientes para continuar executando as repetições que você quer. E aí agora ele recruta as fibras do tipo 2A. Com o recrutamento gradativo das fibras do tipo 2A, você continua executando a tarefa. Mas elas também vão sofrer fadiga. Conforme as fibras do tipo 2A vão se fadigando, o seu córtex aumenta mais ainda a intensidade do impulso elétrico e começa a recrutar gradativamente as fibras também do tipo 2B. Se você executar esse exercício, mesmo com uma carga bem baixa, por várias e várias repetições, você vai ver que num determinado ponto, por mais leve que esteja no início o movimento, lá no final vai começar a ficar pesado, mesmo com uma carga relativamente baixa. E nesse momento onde começou a ficar pesado, e mesmo tendo muita vontade de mover a barra, você tem dificuldade de fazer isso, pode ter certeza absoluta, todas as fibras estão sendo recrutadas. Então você consegue perceber que recrutamento muscular não tem a ver com a carga que você está colocando? Que se você coloca uma carga muito alta e executa poucas repetições, ou coloca uma carga baixa e executa várias repetições, o músculo é recrutado exatamente da mesma forma? Né? O produto final de recrutamento muscular é exatamente o mesmo? A diferença é que um você consegue recrutar com um volume menor de treinamento em pouco tempo e o outro você tem mais volume e mais tempo para conseguir fazer um recrutamento completo. Agora, se eu te pergunto assim, a hipertrofia muscular não está diretamente ligada ao recrutamento que você consegue fazer do músculo? Nessas duas condições, o recrutamento do músculo for completo do mesmo jeito? Então por que você acha que hipertrofia muscular a gente só consegue com grandes cargas e poucas repetições? Será que só o peso da barra não é suficiente para gerar hipertrofia exatamente da mesma forma? Mais para frente a gente discute um pouco mais sobre esse assunto. Hoje foi só recrutamento muscular. Grande abraço!